vivo, né? Que maravilha. Hoje veio a palavra, né? Não seja coerente, né? Então a gente às vezes quer, seja obediente naquilo que você quer, né? Então sempre a gente tem uma lógica, né? Vou fazer aquilo, né? E lógica é o último disfarce da incribilidade, né? Então, quando a gente tenta obedecer, a gente consegue as coisas, né? Então, a gente às vezes tem que revisar para ver aquilo que está fazendo, né? Está tentando proteger a sua vida ou obedecer o que foi dito. Então, tem o passado e o presente, né? E às vezes a gente fica lá no passado, que nem é teu, já passou, né? E quando a gente coloca lógica, né? Deus não é lógica, né? Então, não é lógico. Ele é fiel, né? Ele não precisa ser compreendido, só precisa ser confiado. Então, quando a gente coloca isso na frente da vida da gente, a gente sabe que a gente vai sempre buscar algo melhor para a vida da gente, né? Então, diz que fé não exige mapa, né? Exige memória, caráter. Então, tudo tem que ser praticado, né? Praticado. E quando a lógica grita, né? Então, a gente deve confiar, né? No caráter, mesmo sem mapa. Então, hoje a gente vai falar, não tente ser coerente, tenta ser obediente naquilo que você quer, né? Porque quando a gente fala assim, o céu não está esperando o seu raciocínio, ele está esperando a sua resposta. O que você quer, né? Qual é a sua resposta, né? Então, sempre a gente tem que pensar que o plano perfeito da sua cabeça, pelo plano, né, ele é confiável do céu. Então, eu quero fazer isso ali. É confiável? Você está fazendo, né? Quando a gente busca lá na Bíblia, né, o Jacó, a escada de Jacó, que está parada, né? Lá fala, né? Então, busca, né, aquilo que você quer. Sua missão, busca aquilo que você quer. Não fica esperando, né, que as coisas caem fácil, né? Então, pare de esperar confirmação, né? Obedeça a última instrução que você tem, que colocou lá, né? Porque a fé da gente, ela começa e acaba, né? Se a gente vive num mapa. Então, diz que Deus, ele não opera no controle, né? Ele opera no invisível, né? Essa palavra aí, né? No invisível. Então, como praticar, né? Dê hoje um primeiro passo, algo que você não consegue explicar. Onde você quer chegar, né? Aquilo que você quer para a sua vida, né? É no invisível? É mesmo. Mas dê o primeiro passo. Então, tudo, né? A sua lógica está atrasando a sua prática. Se você não começar, né? Não vou chegar lá. Então, quando a gente pensa, né, muito, a gente adia as coisas. E quanto mais você pensa, mais desacelera. Então, liste o que está pensando, né, na sua vida, escolha agir sem perfeição. Eu vou fazer, se tiver, eu vou aperfeiçoando no caminho. E quando você coloca isso, você já sai de onde está, né? Porque fé, conseguir as coisas, tem que ser ação. E diz que fé não é impulso, é consciência, é emoção, é você começar naquilo que você quer. E obediência faz você continuar, né, naquilo que você quer. Então, crie uma rotina, né, de dias, uma rotina, mesmo nos dias sem motivação. Eu vou fazer aquilo, né, mas eu vou chegar lá e vou conseguir, né, não os outros vão. Não ficar pensando que os outros vão fazer, porque você é capaz de fazer. Você tem essa capacidade. Então, faça já. Sabe, né, se ser certo, né? Mesmo que pareça pequeno, porque a fé é a fé que anda, né? A fé anda. Então, você vai colocando, né? Tem uma experiência muito grande que
O pedreiro, ele vai fazer o muro, todo dia ele coloca um tijolo lá, né? Os tijolos para chegar até alcançar o muro. E, então, todo dia ele coloca uma fé lá. Quando ele vê, aquela fé está pronto, né? Aquela muro está pronto. Então, a fé que ele colocou lá e deu certo. Então, nós também temos que colocar fé naquilo que nós queremos, e a gente sabe que fé é invisível, né? Tudo se confirma, né, quando está em movimento, quando há movimento, né? Então, se você começou, você vai conseguir. E praticar, né? Obedeça a última direção. Eu quero chegar lá. Às vezes você ignorou essa última direção e às vezes tem que chegar e começar de novo, né? Então, você está atrasado naquilo que você quer chegar, na obediência, né? Então, não fique parado. Vá em frente naquilo que você quer e busca consciência naquilo que você quer, né? E execute, né, agora aquela ação que você sabe que deve fazer, né? Hoje é até meia-noite, então meia-noite 1 começa hoje de novo. Então você tem que, boa noite, você tem que fazer aquilo que seu coração quer, né? Aquilo que está programado, né? Porque quando a gente não faz, a gente já fica aborrecida, né? Puxa, eu não fiz aquilo, era tão fácil fazer aquilo e eu não fiz. Então, dá tempo, ainda hoje, vive o hoje, né? E fé é um passo no escuro, né? Então, com confiança, caráter, né? De quem vai fazer e tem a realidade. Então, diz que a paz vem depois do passo, não antes, né? Depois que você deu o primeiro passo, vem a paz. Deu um passo, né? Sem saber o que vem depois, né? Daí a gente chega onde quer. Então, hoje a gente está falando, né, que a obediente não é... Que às vezes a gente tem que seguir, né, não parar naquilo que a gente quer, não é coerência. Então vai fazer, vai resolver, né, mostra que é capaz. E eu obedeça, né, a direção e confie sempre que o pão virá no caminho. Então, se eu coloco isso ali na minha mente, né, que eu vou chegar lá e vou fazer, vai acontecer. Mas já que a gente sabe que a fé é invisível, ela tem que ser forte, né? Não com qualquer palavra, cai aquela sua fé. Não, a minha fé é chegar lá e vai conseguir, né? E você não está esperando, né, que... Lá muitas vezes assim, né? Você não está esperando Deus, né? Ele que está esperando você. Se você colocar isso no seu caminho, né? E vai em frente, né? E a gente tem que praticar todo dia aquilo que a gente quer. E às vezes o que paralisa você de não fazer é o medo, né? Então tire esse medo, né? Hoje... meu marido foi no médico e daí o médico disse, vê se quanto aumenta a pressão. Ele disse, é o medo que aumenta a pressão das pessoas, é o medo que faz a pressão subir. Acalme-se, não adianta o medo, ele vem, mas vai embora, e quanto mais cedo você mandar embora, melhor. Então você tem que ir em frente naquilo que você quer, essa mudança, né, de você ser o melhor, né, de procurar ser o melhor. Então, diz que a fé é pisar antes da ponte aparecer, né? Então, marca hoje é o dia de hoje é o passo prático, né, para você ser representante do avanço. E se você sabe, né, às vezes a gente diz assim, eu quero chegar em Blumenau, vai parando em todos os municípios antes de Blumenau, ou daqui a São Paulo, vai parando, você não vai chegar nunca, né? Então você tem que colocar um foco naquilo que você quer, na direção, né? E movimentar, né? Porque o movimento libera unção, né? E a inércia cancela o próximo nível. Então tudo isso é um caminho, né, que você tem que mesmo ter força lá dentro, já que a fé é invisível, você quer chegar lá naquilo que quer. Então, vai em frente. Então,
execute. E é tão bom quando a gente tem um plano, né? E fica pensando, e isso não vai levar a nada. Mas se você executa algo que está travando há dias, você vai ver que você vai chegar mais rápido daquilo que você quer, né? E tudo a gente, né, pensa assim, mas Deus não trabalha com controle, né? Mas Ele trabalha com quem entrega. Então, vai fazer, vai acontecer, né? E quanto mais você comandar, menos você vai chegar no seu plano, naquilo que você quer, né? E abra mão de entender escolhas, né? Isso ali, apenas segue naquilo que você quer, né? Vou chegar a São Paulo, vou chegar lá, eu vou ter que passar por diversas etapas, né? Para chegar. Então, existe 3 trilhas, né, para você chegar, às vezes, né, é a sua identidade que você quer, né, você, eu sou, eu quero chegar lá, e o reino e o chamado, né, então tem várias etapas para a gente chegar, não é só querer ir, né, você tem que buscar a sua identidade para chegar, você tem que buscar o reino, né, e o chamado, porque geralmente quando você vai fazer aquilo que você quer, parece que está mandando fazer, né? Então, busca isso para a sua vida, né? Diz que às vezes a gente pensa, eu quero fazer isso ali, mas estou pensando. Não, toma ação, vai em frente. Isso é muito importante, né? E afirme hoje, né? Voz alta, né? Eu sou, eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou resolver, né? E quem faz, obedece, posiciona, né? E quem exista, se esconde, né? Então, pare de pedir sinais, né? Naquilo que você quer. Responda o que já é claro, né? Não, já deu, já é. Eu vou conseguir, eu vou resolver. Então, tudo é um caminho, né? Para a gente caminhar. E, às vezes, vem algo que a gente não gosta, né? Que passa no momento. E aquilo tudo que a gente passa naquele momento, você só vai conseguir tirar aprendizado daquilo. Aquilo vem, você aprende, não pensa que aquilo lá é um prejuízo, aquilo lá é para você seguir em frente, né, naquilo que você quer. Muita gente para ali. E o mundo não é daqueles que param, é aqueles que vão em frente e resolvem, né? Então, a gente precisa escolher, né, e obedecer e ter reputação naquilo que a gente quer. E faça sempre, né, o que precisa ser feito, né? Mesmo que pareça estranho, eu vou fazer, não importa, eu vou chegar lá. E quem move, amadurece. Isso é importante a gente saber, né? E quem para, se sabota. Então, eu vou querer chegar lá, eu vou chegar lá, porque eu tenho um caminho para seguir. E é lá, tá? Não é aqui parado, você não chega a lugar nenhum. E o crescimento acontece na vida da gente quando o entendimento, né? Mas você não precisa, você tem que praticar aquilo que você quer, né? Enfrentando, né? Porque as tarefas, muitas vezes eu disse, deixa para amanhã. Que nada, faz hoje. Você vem adiando, é por causa de medo? Não tenha medo, vai em frente. Aquilo vai somando para a vida de você, se você praticar aí, né? Então, busque isso, né? E às vezes a gente quer parar, né? Quando a gente coloca Deus, não é popular, Ele é eterno, a gente é mais fácil, né? Para a gente resolver e fazer. A gente mesmo, né? Às vezes se sabota, mas quando a gente tem a noção que Deus, Ele é o maior e a gente quer fazer aquilo, não há barreira, né? Então, é bom a gente desapegar, né, da convicção, né, e ir em frente, né? E o mundo, ele está aqui para nós buscar, entender, fazer, acreditar, né? E tudo que for sobre você é você ser você, né? Eu vou fazer. Então tem que buscar isso continuamente, né? Todo dia, né? Porque não é só um dia, né? É todo dia que tu quer chegar lá, todo dia tu tem que fazer, né?
E quando a gente serve alguém com dom, a gente não se esconde, né? Quando a gente sabe que a gente tem que fazer e resolver, não adianta esconder, né? Então, tudo é um caminho para a gente chegar onde quer. Então, sempre você precisa seguir, agir, né? Entender, não parar. Então, a lógica, né, é a fé. A fé é agir, né? Então, quando você busca isso na sua vida, eu tenho que agir para fazer, para acontecer, né? Você resolve, né? E a dúvida, ela vem, mas o medo vem, mas para parar você. Então, mas se você quer fazer, você tem que não pensar, agir, né? E a obediência é um código de acesso ao impossível, né? Quando a gente obedece em fazer aquilo, é um código. Então, você quer alcançar aquilo lá que é impossível. Impossível não responde, né, aos gritos, mas aos passos. Não é berrando, mas os passos que você vai seguindo, né? E eu sempre obedecer uma instrução simples, né? Simples que você já sabe, né? Você já sabe, mas às vezes você para e quer perguntar e quer copiar do outro, né? E está tudo no caminho para você seguir, né? E a vida é um caminho, né? A gente sabe sempre que a gente não pode parar. A gente só tem que buscar, às vezes a gente precisa buscar um pouquinho de conhecimento naquilo que a gente quer, né? E às vezes o medo não te deixa, né? Deixa o medo de lado e vai buscar, né? Então, já que a gente sabe que a obediência é uma instrução simples, que a gente tem que saber todo momento, né? Então não tem tempo de pedir pão e tempo de carregar uma direção, né? Isso, eu vou chegar lá, eu vou fazer aquilo, eu vou conseguir, né? E praticar, né? Dê um passo com base do que você está revelando, né? Então, porque no caminho a gente vai se revelando e fazendo, né? Aquilo que tem que ser feito. Lá no deserto, né? O povo no deserto pediu maná, né? Mas não andou. Então, quem vive só de milagre, né? Não, amadurecendo para a promessa naquilo que você quer fazer, né? Então, o mais importante é você sair da zona de conforto, né? Do milagre, daí o milagre entre rota, né? De responsabilidade. Então, às vezes, porque na zona de conforto a gente não tem vontade de fazer nada, né? Tudo que vem, aquilo ali, para quê? Por quê? Nem quê, né? Vamos ficar ali, vamos parar. Mas se você tem um foco, aquilo que está lá dentro do coração chamando, né? Você está no controle, né? E quando o controle, ele não pode estar. Ele tem que estar espiritualmente, né? Te mantendo, não pode ficar parado, né? Então, às vezes a sua oração é só medo e fantasia, né? Então, na sua oração, né? Mas coloque a verdade, né? Já que a fé é invisível, coloque ela lá. Eu vou fazer, vai dar certo, eu vou resolver, né? E revele a área que você está orando, né? Porque às vezes a gente faz só naquele tipo, né? E daí às vezes para, né? Tem um buraco ali, às vezes para. Não, mas a gente tem que seguir em frente naquilo que quer. A gente tem uma lição da natureza, né? Que o rio, ele vai em frente, né? Não importa se tem pedra, buraco, né? Ele segue em frente. Então, o nosso caminho, a nossa vida também. Tem dias que tem pedra na frente, tem dia que tem buraco, tem dia que tem caminhos estreitos para resolver e passar, né? Então, não é sempre largo, né? Então, revele, né, a área que você quer chegar e vai em frente e segue aquilo, né? Dificuldade todo mundo tem, né? Quem não tem, né? E a obedecer revela a sua idolatria, né? Então, da lógica. Então, não para. Você já resolveu, já quer. Vai em frente, né? Eu gosto muito lá de provérbio, porque o Salomão diz assim, vai, faz, aqui é certo, né? Aqui está correto, né? E às vezes a gente fica lá não sabendo o que é errado
e fica lá no errado, né? Mas quando a gente aprende, a gente não vai depender. Então, buscar um pouquinho de sabedoria para seguir em frente naquilo que quer, né? E quando você entende, né? E às vezes a gente tem que parar, né? Um minuto, fazer uma parada, né? Eu gosto muito dessa mensagem, né? Para, respira 3 vezes, né? E limpa teu coração daquilo que você está achando que está errado, né? Que não está dando certo, né? Meu coração está limpo, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Então, às vezes tem que parar, né? Respirar 3 vezes, né? Tirar aquele pensamento, aquilo que está ali resmoendo, né? Dentro da sua mente. E às vezes a gente tem que pedir a Deus para, né? Para dar sabedoria, né? E não ficar repetindo, né, mas buscando, né? Diz que o silêncio do céu não é ausência, é expectativa, né? E vai em frente, né? Remove o que você tem que fazer, a instrução, né? E vai em frente fazer. Já que a fé é uma energia e não depende, né? A energia que te move, né? No escuro, né? No invisível, então a fé não depende de luz, né? Ela depende só de confiança, né? Puxa, quando a gente sabe que tem que ter aquela confiança, que quer chegar lá no invisível e vai levando, então a vida fica mais fácil, né? Você mira lá e vai em frente, né? E haja hoje, né? Faz hoje o que você quer, né? Com garantia, só com convicção que você vai fazer, né? E sempre tem, né? A gente tem que obedecer, né? Tem que seguir uns cronogramas, né? Romper alguns cronogramas e ativar a vida, né? Que a gente quer, né? Então, cumpra algo hoje, né? Como o tempo fosse agora. Comece aquilo, agora eu vou começar, agora eu vou fazer, mas faça, resolve, né? Diz que o mar não abriu, mas você tem um barco, né? Mas você tem um barco para seguir, né? Então não espere o cenário ideal para andar, porque você tem que mover para chegar onde quer, né? E use o hoje para responder o que você quer, né? E eu gosto muito dessa palavra, né? Busque o hoje para buscar aquilo que você quer de melhor amanhã, né? Porque quando a gente faz o hoje bem feito, a gente sabe que está garantido no futuro e nem precisa ficar ali pensando. Porque você está fazendo, a resposta vai aparecer, as coisas boas vão acontecer, né? E muita gente às vezes fica no passado, né? O passado já passou, né? Nós tivemos aqui a enchente de 2022 e não adianta ficar pensando o que aconteceu. Passou, que bom que passou, né? Aprendi a cuidar diferente das coisas, aprendi, eu tive um outro conhecimento. Então, essa é a busca que a gente tem que buscar, né? Viver o hoje, porque o hoje é um presente que você já ganhou, presente que é teu, né? Já diz todos os momentos, né? E hoje, quando a gente busquei ali entender, né, que a fé é invisível, que a fé você tem que colocar lá, naquilo que você quer, e os outros podem falar, mas a sua fé não pode sair da sua mente, ela tem que estar presente, né? Então, você vai chegar onde quer, e vai receber, né? Porque a estrada, né, da vida já foi liberada, só falta você pisar, né? Diz que a fé é pisar antes da ponte aparecer. Puxa, né? A fé. Marca hoje, né, como um passo prático da sua vida, né, que representa o seu avanço, né, naquilo que você quer. Então, muitas vezes a gente pensa, você tem que governar a sua vida, você quer chegar lá, né? Então, governe a sua vida, faça a tua vida boa, né? Acredite naquilo que você pode, né? E eu tenho certeza, se a fé é invisível, né? Se a fé é antes, depois, a fé ela tem que estar presente naquilo que você quer, né?
Então, ninguém te tira, né? Ninguém te mexe no teu propósito, na sua missão, naquilo que você quer chegar. Então, é só seguir. E esse seguir, ele cada dia ele deixa a gente mais forte, né? Se a gente pratica, né? Mas com habilidade, né? Hoje não deu muito certo aquilo que eu quis, mas eu sei que amanhã eu tenho fé, amanhã vai ser melhor. Já que a fé é invisível, mas se a minha mente está buscando aquilo e eu quero que aquilo ali seja real para a minha vida, poxa, ninguém te tira, né? Diz que a paz vem depois do passo e não antes. Então, tudo isso, né, dê um passo hoje, né, sem saber o que vem depois, só com a sua fé, né? Diz que a fé é dar um passo no escuro e com confiança no caráter de quem te mandou, né? Então, que é o Papai do Céu, né? E pratique, né? Execute aquilo que você quer com ação, né? Já que você sabe o que deve fazer, que você já veio para você fazer. Então vamos ser felizes, né? Já que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a fé, né? Às vezes a gente tira a fé naquilo que a gente quer e a fé é a única coisa que não pode tirar, né? Porque ela, até no invisível, né? Ela tem que estar firme para você conseguir tudo aquilo que você almeja. Então, feliz dia de hoje, né? E vamos em frente, né? Nós estamos aqui buscando o sim para a nossa vida, aquilo que nós queremos, e governar a nossa vida, o que nós desejamos. Então, só depende da gente, né? E às vezes a gente fica tempo pensando que o outro está falando, que o outro que está sentindo que nem está aí, né? Só você está pensando, mas ninguém, cada um tem que cuidar da sua vida, né? Isso que faz a diferença no mundo, né? E fé não é impulso, né? Fé é consistência, emoção que faz você começar, né? Com obediência e faz você continuar. Então, crie uma rotina, né, de fé, mesmo dos dias sem motivação. Se você buscar isso, você já é um vencedor. Eu tenho certeza que você é um vencedor. Então, vamos ser felizes, né? Vamos terminar nossa live de hoje, né? E vamos fazer uma oração bem simples, que é assim, ó. Perdoe meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoa todos que estão no nosso lado. Valeu? Só alegria. Até mais. Estamos sempre por aí, tá?